Olá, nesse vídeo eu quero dizer para vocês como eu usei a filosofia hermética aliada a outras abordagens terapêuticas ou algumas abordagens terapêuticas para lidar, para sanar o meu problema com ansiedade, com transtorno generalizado de ansiedade e depressão. Eu me chamo Fred Borba, eu sou psicanalista clínico, constelador familiar sistêmico, terapeuta energético, tá? E com abordagem em programação neurolinguística também. Tudo aconteceu no ano de 2020, quando começou a pandemia, né? Na pandemia, no final de 2020 para o começo de 2021, eu peguei Covid, né? Fui contaminado com Covid e eu quase vim a óbito. Eu quase morri e passei 16 dias muito mal. E quando eu voltei, depois desses 16 dias, eu tive perdas significativas da minha memória. Tá? Eu não sabia, por exemplo, mais dirigir. Eu não falei para ninguém isso, mas eu tinha medo de dirigir porque eu não sabia mais. Depois de um tempo, essa memória voltou, e eu não sabia mais escrever perfeitamente e lia, mas não entendia nada do que eu lia. Durante muito tempo, fiquei com o meu raciocínio muito, mas muito lento mesmo. Até hoje eu tenho esses lapsos de memória. Até hoje, quando eu vou ler alguma coisa, eu preciso estar com a minha atenção, né, redobrada e anotando tudo, porque eu vou esquecer certamente muito do que eu li ali. E aí eu comecei, depois que eu voltei, comecei a ter crises de ansiedade. Crises muito severas, né? Inclusive, eu queria dizer para você que tem alguém perto de você, na sua família, amigos, que sofre de ansiedade, que você tivesse um pouco de empatia, né? Porque a gente ouve muito que a ansiedade é frescura, né? Que a ansiedade é fraqueza, que a ansiedade é a pessoa querer chamar a atenção, né? E na realidade não é nada disso, né? A ansiedade é um transtorno muito sério, que traz muito sofrimento, né? Tira a qualidade de vida da pessoa e traz muito sofrimento a tal pessoa que sofre, né, com esse transtorno, né? A ansiedade, ela é a mãe de todas as síndromes, né? E a base dela é o medo. Você imagina uma pessoa, né, viver um medo constante e ficar ansioso, como é a questão, por exemplo, de quem tem TAG, transtorno generalizado de ansiedade, que é o meu caso, ver uma barata, ver o tempo mudar, o sinal que abre, você tá na frente do trânsito e as pessoas começam a buzinar e você não quer atrapalhar as pessoas, por qualquer mínimo motivo, você ter então o coração já começar a acelerar, e sudorese, respiração descontrolada, medo, pânico, e muita dor no peito, no corpo, dor de cabeça. Quem tem crise de ansiedade severa sabe do que eu estou falando. Então, antes de mais nada, eu queria fazer um apelo a você que tem ao seu lado, tem na sua família, na sua casa, uma pessoa que sofre de ansiedade, que você procure acolher, que você procure entender, porque um dia pode ser você essa pessoa, né? E eu tive que bancar isso sozinho, eu não falava para as pessoas, eu carregava isso. Talvez na época, eu comecei a fazer terapia em 2020, por aí, mas ainda era muito machista na época, né? Muito querendo me validar muito. Isso não é coisa de homem. Como é que eu vou falar para minha família que eu tô com ansiedade, que eu tô com medo de sair de casa, que eu tô com medo de dormir de luz apagada, que eu tô com medo de buscar alguma coisa na geladeira, que eu tô com medo de ir no meu quintal, que eu tô sentindo que eu vou infartar, vou deixar todo mundo, né,
preocupado. E como é que vai ser isso? Durante um tempo eu banquei isso, né? Segurei, eu não aconselho, tá? Se você sofre de ansiedade ou depressão, procure falar, procure ajuda, procure se comunicar, procure expor, tá? Procure, antes de mais nada, também se acolher, né? Porque eu ficava negando, eu falava assim, não, isso não pode acontecer comigo, isso aí, eu também tinha esse preconceito, né, durante um tempo, e precisou acontecer comigo para que então eu viesse a entender de fato o que é ansiedade e quais os sofrimentos que ela causa na pessoa que sofre, né, desse transtorno. Enfim, eu então fui ao médico, né, fui ao neuro, psiquiatra, e então lá foi diagnosticado, né, o TAG e o início da depressão, e algumas outras coisitas que eu falo em outros vídeos, tá? E me passaram remédio, mas eu não queria tomar remédio. Não estou dizendo a ninguém que não tome o remédio. Eu estou dizendo que né, optei por remédios naturais, né? Enfim, se você for um médico e ele te receitou um remédio, né, acredito que você tem que confiar no seu médico, né, tem que seguir passo a passo o tratamento. O que eu estou apresentando aqui para você na realidade, um tratamento que vai somar com todos os tratamentos que você já tem feito para te ajudar, tá? Não invalida qualquer tratamento, não invalida nenhum diagnóstico médico, tá? Não invalida nenhuma prescrição médica, tá bom? Bom, dito isso, eu volto agora ao raciocínio de como é que isso aconteceu, né? Eu comecei então a buscar, né, um momento de crise muito alto, no ápice da crise, eu comecei a buscar então nas terapias como é que eu poderia mudar essa situação. Uma prática que me ajudou muito, né, foi a meditação. Eu comecei a meditação por causa da filosofia hermética, né? Porque a filosofia hermética vai dizer que tudo está em constante vibração, sobre a lei da correspondência, né? Sobre a lei da causalidade, sobre a lei do gênero, enfim, são 7 leis que em outros vídeos a gente vai discorrer sobre eles, tá? Mas eu usei muito, né? muito mesmo a lei da vibração, de que tudo está em constante vibração, né? E a lei da correspondência, que diz que como acima é embaixo, como é dentro é fora. Eu usei muito essas duas leis, tá? Atreladas uma à outra, né? Porque no meu momento de meditação é onde eu conseguia acalmar o meu cérebro, é onde eu conseguia estabelecer uma vibração tranquila para o meu cérebro. Meu cérebro estava muito agitado, eu vivia muito agitado e sofrendo muito por dentro, uma dor terrível dentro do peito, parecendo que eu ia infartar, um medo, um pânico, uma coisa horrível que eu não aguentava mais, e por vezes eu chorava muito sozinho, quieto ali e no meu canto, para não falar para ninguém. E então eu comecei, né, a buscar como é que eu poderia mudar a minha vibração, né? E é interessante porque essa abordagem, essa filosofia hermética, né, ela fala muito sobre a transmutação, sobre o poder de transmutar, né? Existia a lenda da transmutação, que os alquimistas conseguiam mudar, né, um elemento para outro elemento, né? O chumbo, pelo menos, por exemplo, para o ouro, né? E na realidade não é sobre isso que a filosofia hermética fala. A transmutação principal é justamente das minhas ideias, das minhas emoções, dos meus sentimentos. E quando eu entendi isso, veio muito a calhar, porque eu estava sofrendo por uma ideia que estava dentro da minha cabeça, de que eu ia morrer, de que eu estava com muito medo, de que agora eu ia morrer de qualquer jeito, né? E essas ideias começavam a dar lugar a sentimentos, a emoções que davam lugar a ações dentro dessa ordem no meu corpo. Eu pensava, eu sentia, eu agia como tal.
E aí eu precisava, então, eu precisei entender que agora eu precisava mudar transmutar isso tudo, né, dentro da minha mente, para que o meu corpo começasse a sentir, reverberar agora algo diferente, trazendo paz para mim. Então eu comecei na meditação, né? Um dia eu espero fazer aqui uma prática de meditação com vocês. Meditação me ajudou muito, 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 muito. Muitas das vezes eu meditei e me emocionei muito, né, na meditação. Meditações curtas de 10, 15 minutos, e eu me emocionava muito. E eu comecei a notar que o meu coração parava de ter aquele taquicardia, aquela batida acelerada. Ele diminuía a frequência, que meu cérebro diminuía a frequência, e que eu me sentia seguro, me sentia tranquilo, né? E aí eu comecei então a ir mais fundo. Agora eu já consigo, eu já entendo que mudando a minha vibração, eu mudo o que está dentro de mim e eu mudo o que está fora também. E aí eu apliquei então a lei da vibração junto com a lei da correspondência. Se eu vibro perfeito, se eu vibro bem, se eu vibro de maneira positiva, eu sinto positividade, eu sinto tranquilidade, eu me sinto acolhido, e isso reverbera dentro e fora de mim, porque eu começo então a ver o mundo de maneira diferente, né? Porque uma ideia é muito difícil, né, de se tirar da cabeça. A gente não consegue matar uma ideia, né? Por isso tem o ditado, aquela palavra, né? Vamos trocar uma ideia. Mas eu consigo trocar uma ideia por outra, né? E isso vem do grego, metanoia, mudança de raciocínio, mudança de mudar a cabeça, né? Então, através desse conhecimento que eu obtive, né, eu consegui então mudar, né, os meus pensamentos. Através dos meus pensamentos eu consegui mudar agora os meus sentimentos, e os meus sentimentos moldaram as minhas ações, tá? Então eu fiz isso, tá? Me ajudou muito. Hoje eu não tenho mais crise de ansiedade, tá? Pelo menos não aquelas severas, que eu tenho de um ser humano normal. É um sinal que demora a abrir. Correr para atravessar a rua quando o sinal abriu e dar aquela ansiedade que é o natural do ser humano, tá? Mas o transtorno generalizado de ansiedade, que me fez sofrer durante muito tempo, que me fez padecer durante muito tempo e perder negócios, perder dinheiro, né, perder trabalho, e eu já não sofro mais dele, né? A depressão também eu já não sofro mais dela. Eu consigo hoje sair, eu consigo hoje interagir. Eu evidentemente, cada um tem uma maneira de existir. Eu não sou um cara muito de farra, não sou muito de sair para todo lugar, eu sou muito seletivo, né? Mas em alguns lugares eu gosto e eu consigo fazer isso, né? Eu tenho vivido uma vida de qualidade hoje, né? Eu faço atividade física, eu consigo trabalhar, eu consigo atender, eu consigo estar fazendo esse vídeo aqui para passar para vocês como é que eu lidei com essa situação. Durante muito tempo eu queria falar sobre isso, né? Mas com essa situação na minha memória, eu fiquei com muito medo de aparecer em câmeras, de filmar, de falar com as pessoas. Quando eu ia falar em público, o sentimento era de morte, né? De que eu ia morrer, né? E isso faz parte, né, da ansiedade, até que eu tomei coragem, né? E eu entendi que isso que aconteceu comigo pode estar acontecendo com milhares de pessoas, né? E que isso que eu usei pode também ser usado por essas pessoas que acreditem nisso e que queiram, né, resolver essa situação de uma vez por todas, né? Então eu tenho usado, né? Eu não tenho aplicado, evidentemente, só para essa área agora. Eu espero fazer mais vídeos aqui falando das outras áreas que eu tenho aplicado, a lei da correspondência, a vibração, as 7 leis herméticas, né? Como eu tenho chegado em manifestar coisas na minha vida, viagens que eu consegui fazer, viagem astral que eu consegui fazer, algumas que eu consegui fazer e foi barato, tive respostas e evidências, e depois acontecimentos no outro dia que eu vi na minha própria vida, né? E isso é fantástico, sabe?
Eu tenho muita gratidão ao todo, né? Muita gratidão ao Criador de todas as coisas, ao universo que todos os dias conspira a meu favor, sabe? Então, se você sofre de ansiedade, depressão, ou está passando um momento que você só vê escassez, eu posso te dizer, eu sou uma prova viva disso, tá? Eu sou uma prova viva. Começa a meditação, começa a melhorar sua vibração, começa a melhorar dentro de você, fazer essa transmutação, essa mudança dentro dos teus pensamentos, dos seus sentimentos, tá? Permita que essas mudanças moldem também os teus comportamentos, tá? E eu tenho certeza que você vai encontrar êxito, você vai conseguir mudar a sua história de vida, vai conseguir mudar a sua realidade, que na verdade não é a sua realidade, é a realidade que você cria, tá? Você tem o poder de criar então uma outra realidade para você. Essa que você está vivendo agora não precisa ser a sua realidade. Durante muito tempo eu achei que aquela ali era a minha realidade definitiva, de que eu ia morrer daquele jeito ali e de que a ansiedade a qualquer momento ia me causar um infarto, ou essa depressão ia crescer de uma tal forma que eu não conseguiria mais sair da cama, que eu não conseguiria mais dar a volta por cima. E hoje eu posso dizer para vocês que a minha realidade é outra, porque tudo muda quando eu mudo, né? Enquanto eu não mudar, nada vai mudar. Enquanto você não mudar, nada vai mudar, né? Não espere que as pessoas mudem por você. Não espere que você consiga também mudar o outro, porque a única coisa que nós temos poder de mudar na realidade somos nós mesmos. Nós temos o poder de nos mudar, né? E através da nossa mudança a gente consegue mudar o ambiente, a gente consegue mudar a nossa vida, né? A gente consegue criar, né? E através disso talvez criar até na vida de outras pessoas, tá? Com o nosso comportamento, né? E incentivando essas pessoas a mudarem também através do nosso comportamento, né? Não é que você tenha o poder de entrar na mente da pessoa e fazer ela agir da maneira que você quer, mas através do seu comportamento pode ser que essa pessoa se sinta conduzida, tocada, né? Em também mudar em alguma coisa na vida dela, tá? E essa é a intenção desse vídeo. A intenção desse vídeo é te ajudar, sabe? A gente está no momento de carnaval, pô, tem tanta gente curtindo, brincando, né, e vivendo, e tem outras pessoas que, no entanto, estão dentro de um quarto, trancadas, estão em casa com medo, sabe? Não conseguem viajar com a família, não conseguem ter uma vida, e quando viajam, fazem como eu, que ia para casa de praia e ficava trancado, não conseguia ir para lugar nenhum, né? E trazia a minha família também para essa dor na época, né? Na época eu era casado, né? E minha família, a gente sempre viajava e a gente estava sempre perto da praia, mas não conseguia curtir, né? E hoje eu tenho qualidade de vida, sabe? Hoje a minha vida mudou de, como diz o ditado, né? Da água para o vinho. Verdadeira transmutação, né? E por falar da água para o vinho, né? Talvez você fique pensando, poxa, mas esse não é um contexto bíblico, não é um contexto teológico, minha primeira formação é teologia, tá? E eu vou dizer para você que Jesus foi um dos maiores transmutadores da história. Jesus foi um dos maiores, além de cabalista, né? Um dos maiores filósofos, né? Dessa área, né? Um dos maiores alquimistas dessa área, porque ele compreendeu muito bem, ele veio nessa pegada, né, de mudar as emoções, de mudar as vibrações. Tanto é que ele próprio, certa vez, vai dizer, não sabeis vós que sois pequenos Elohims, que vem do hebraico, né, deuses, né, pequenos deuses no hebraico, porque o hebraico, a palavra que termina com M está no plural, né? Pequenos deuses, pequenos Elohims, ou seja, que vocês são pequenos deuses, logo você também tem poder de criar a sua realidade. Você é um co-criador, é um participante dessa criação. Você tem esse poder de mudar o que você está sentindo, de mudar o que você está vivendo. E isso começa a partir do teu pensamento, da tua decisão, que vai para as tuas emoções e que vai para os teus comportamentos, para as tuas ações e atitudes. Então, começa a mudar dentro de você, começa a
a elevar essa vibração, né? E aí elevar a vibração é o que você ouve, o que você lê, com quem você para perto, o que você permite chegar a você, o que você permite sentir, no que você foca, porque se chega a sentimento de tristeza, de medo, de dor, e você se agarra àquilo, é aquilo que você é. É aquilo que você é. Mas quando você permite que aquilo passe, ou você acolhe e diz, tá, tudo bem, eu vejo você, eu sinto você, você faz parte dessa minha história, da minha caminhada agora, mas eu permito que você passe. Você já me ensinou a lição que tinha que me ensinar, né? Agora eu preciso olhar para frente, né? Porque às vezes são padrões que a gente adota de outras pessoas, do pai, da mãe, e vai reverberando, e a gente chega ao ponto de achar que aquilo ali é a nossa realidade. Tá? Não é a nossa realidade se nós decidirmos que não vai ser, se nós decidirmos que vamos criar uma realidade diferente para nós, tá bom? Então, assim, começa a mudar como você vibra, né? Se é aquela pessoa que vibra, né, muito baixo, que vibra uma vibração muito densa, uma vibração muito confusa, essa pessoa realmente vai ter uma vida muito mirrada, muito triste, né, muito envolvida dentro dessas síndromes, desses transtornos. Então procura, né, elevar a sua vibração com o que você ouve, com aquilo que você assiste, com aquilo que você lê. Tá? E não é porque, então quer dizer que agora em diante eu não vou ter pensamento negativo. Enquanto nós estivermos neste mundo a gente vai ser passivo, tá? Passivo de ter alguns pensamentos, sentimentos, mas eu não preciso me agarrar a isso. Eu posso deixar passar. Você já observou aqui, na minha cidade está fazendo um céu muito lindo, mas tem nuvens, tá? E aí, você já observou que quando você olha para o céu azul, ele tem algumas nuvens, mas que essas nuvens vão passando? Essas nuvens não param ali, né? Elas vão passando. A nossa mente é dessa forma. É um céu enorme, né? Infinito, porque nós somos um com o universo, então o universo está dentro da nossa mente também, né? O universo é mental, porque o todo é mente, e nós também somos mentais, porque o todo pensou, Deus, chame você como quiser, pensou em nós, e nós logo existimos por isso, né? E o céu da nossa mente é a mesma coisa que nosso céu atmosférico aqui, ele no mundo visível, as nuvens vão passando por ele. Então, se os pensamentos chegaram a você, se tristeza chegou a você, se pensamento de escassez chegou a você, permita que eles passem. Não se agarre a eles. Não traga eles para conviver com você como se fosse uma tábua de salvação, como se fosse a tua única realidade. Mas permita que eles passem e deem lugar, né, a outros pensamentos mais leves, pensamentos de paz, de alegria, de felicidade, né? Existe um texto bíblico que é muito bom, que fala, que vem a calhar, né? Eu é que sei que pensamento tenho para vós, pensamento de paz e não de maldade, sabe? Então a gente foi criado, infelizmente, num mundo onde nós conhecemos um Deus, um Criador carrasco, que castiga, né? Que critica severamente, que vai matar, que vai botar no inferno, que vai fazer acontecer. E na realidade, essa sabedoria criativa, esse Deus, esse todo, né, que nos criou, ele tem pensamento de paz e de amor para nós. Então, é um apelo que eu te faço, tá? Tenta mudar hoje, não deixa para amanhã não. Não sofre mais um dia com isso não. Tenta mudar hoje a tua realidade, aqui, ó, e aqui, sabe? Existe um procedimento de coerência cardíaca que também é muito bom, que ajuda muito, e talvez não dê tempo de a gente falar sobre tudo isso aqui, mas vou dar uma deixa disso para te ajudar. Quando você estiver nesses momentos, tenta trazer à memória, sabe, lugares, pessoas ou acontecimentos que te lembram de alegria, de paz, de amor.
E aí você pega esse sentimento e leva para o seu coração. E permite que o seu coração sinta isso. Permita ele sentir isso. Tá? Já está comprovado que o seu coração tem no mínimo 40 milhões de neurônios. Ele é um cérebro também. Tá bom? E aí você permite sentir isso. E quando você sentir isso, permita que esse sentimento ele cresça no seu corpo todo, formando um campo de energia. E aí norteando também a sua mente, gerando neurotransmissores, dopamina, serotonina, ocitocina e tudo que for necessário para que você, naquele momento, tenha felicidade, paz, tranquilidade, coragem, tá? Então faz isso, porque eu aprendi que o coração, ele não é um órgão meramente humano. Ele é um órgão divino, que é o único órgão que a gente consegue trazer um sentimento para dentro dele e transmutar. Ele consegue transformar os sentimentos. Então, começa a fazer uma faxina no seu coração. E tirar dele, sabe, tudo aquilo que causa dor. Deixar passar como as nuvens do céu. E aí começa a trazer pensamentos, lembranças boas, sabe? Lembranças boas que te façam rir, que te façam sentir paz, que te façam sentir amado, amada, que te façam sentir leve, suave, uma vida suave, uma vida doce. Começa a lembrar, começa a trazer, sabe, esses lugares, essas pessoas, esses acontecimentos para dentro do seu coração. E permita que o seu coração possa reverberar tudo isso que ele está vivendo, todo esse momento gostoso, tá, que vai viver ali nessa coerência cardíaca. Permita com que ele possa reverberar para o seu corpo. E na hora que você estiver fazendo isso, se permita dar um sorriso. Sabe, por vezes eu estou meditando e aí minha mente já conecta rápido com tudo que o todo está fazendo. Eu acordei, eu estou acolhido por uma casa, eu tenho uma cama para dormir, eu tenho o alimento da minha casa, eu tenho como me locomover, eu tenho como trabalhar, eu tenho pernas e braços saudáveis, meu intelecto, minha saúde. Eu vou agradecendo, e mesmo de olhos fechados, eu começo então a esboçar um sorriso e os meus olhos eles começam a marejar, porque eu sinto essa transmutação acontecer, sabe? E quando você começar a sentir isso, você vai ver que maravilha. Se você já sente, tá? Quem sabe o que eu estou falando aqui para você pode ser mais uma ferramenta, né, para te ajudar a lidar com toda essa situação, não só com ansiedade, mas com escassez, né, com problemas no relacionamento e outros problemas que você está atravessando ou sabe que alguém está atravessando e você pode ajudar. Tá bom? Então, assim, fica com esse vídeo no seu coração, tá? Eu queria te pedir a gentileza, né, se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha, né, o link, compartilha esse vídeo, comenta, né, dá o teu joinha, né, para me ajudar, porque eu quero trazer mais, né, eu tenho muito para falar aqui, eu tenho muita experiência nessa área, modéstia à parte, tá? Eu tenho coisas que eu manifestei que são fantásticas, tá? Condição financeira que eu manifestei um dia e aconteceu da maneira que eu manifestei, tá? Como eu já disse, viagem astral, de coisas que precisavam ser resolvidas e foram resolvidas na minha volta. Quando eu voltei, estava resolvido. Eu tenho muito a falar sobre essas minhas experiências nessa área, tá bom? Olha, gratidão. Obrigado por você que conseguiu assistir esse vídeo aqui comigo, ficou comigo nesses minutos, tá? O que eu desejo é que você tenha uma vida doce, suave, leve e de paz.